fazer a resenha. Beleza, gravando. Bom, o livro que eu li, pessoal, só mostrar aqui para vocês, esse aqui, ó, essa edição da editora Pinguim, né? Que é uma edição, é uma editora também, como é que a gente chama? Um selo da Companhia das Letras, né? Ela, às vezes, tem a editora maior e ela tem outros selos menores, né? Populares e tudo, né? E essa aqui, eu gosto muito dessa coleção, tem vários livros dessa coleção aqui, e no começo ele faz, às vezes, uma introdução falando um pouco da história do autor, ou falando, né, da biografia do autor, da obra dele, ou do próprio livro, é que ele fala do livro Um Conto de Natal, quando o Dickens, né, ele já era um escritor, ele já escrevia algumas coisas e tudo, né, mas ele estava muito satisfeito com o Natal, né, no momento que ele resolveu escrever esse livro, como as pessoas estavam encarando o Natal, né, Natal sem muita essa coisa do espírito de Natal, ou com um pouco de humanidade. E aí ele lembrava dos natais que ele passou também na infância e tudo, com fartura, com alegria, né, e a gente sempre lembra desses momentos, né, é legal da infância da gente, né, eu me lembro muito dos natais a família do meu avô, com aquela turma de tios, né? A família do meu avô era muito grande, o meu avô paterno, eram 9 irmãos, né? Então, 8 tios, então, quando reunia todo mundo, cada um tinha em média, a família da época, né, eram 3 crianças, né? E aí, imagina aí quanto não dá, né? E às vezes leva agregados, cunhados, né? Outras pessoas, sogras dos outros famílias, aí dá aquela zona, né? E aí tinha a casa, e era curioso que a minha mãe casou com meu pai porque eles eram vizinhos. E as casas, elas eram conjugadas, e o quintal era muito grande, aquelas casas tipo de interior, bem mais aqui em Fortaleza, né? Casa comprida, né? A famosa janela e a porta, né? Aquela frente única de janela e porta, com aquela porta que ela rebate, então você abre só a parte de cima, fica uma espécie de janela também. E a casa bem comprida, mas um quintal também bem generoso. E aí os quintais, eles se comunicavam, você tinha uma pequena cerca verde a gente chama cerca verde, aquela cerca que você bota umas plantas, tem as trepadeiras e tudo, e tinha uma passagenzinha, tinha a bomba da água lá no final, que você tinha que bombear lá com a mão para poder encher, para tomar banho, lavar uns baldes, né? O banheiro era lá de fora da casa, no quintal, né, bem curioso também, parecido com muito, embora em Fortaleza, né, mas parecia muito ainda com a visão do interior. E aí ficava aquela correria de uma casa para outra, porque as casas eram conjugadas e se comunicavam pelo quintal, e a gente corria e ia de uma casa para outra, rapaz, era bom demais, né, nessa época aí, né, e se reunia muito também nos finais da tarde atrás, porque a casa era voltada para o poente, né, então 2 horas da tarde, ela pegava muito sol na frente, então a gente ficava lá atrás, que tinha a área de serviço e tudo, né, com a lavanderia. Minha avó lavava roupa, batendo com o pau, né, lá tinha uma tábua de bater a roupa, não tinha pia como hoje, então ela juntava lá água, o balde, lá no final também no meio do quintal, e pegava a água da bomba e ia lavar, né, e tinha não era uma espécie de, era só uma trave, né, que o meu avô fez, e botava a roupa ali para escorrer e bater, né, então são coisas que me lembram disso aí, do Natal, e o Natal era aquela correria, né, algazarra, né, muita comida, muito doce, ele resolveu lembrar, né, essas histórias, e ele não só escreveu esse famoso livro, como outros contos também de Natal, né, na biografia dele, ele tem outras histórias também de Natal, mas esse é o clássico, né, que a gente vai discutir e falar um pouco, né, do Scrooge aqui, que é um avarento, né, um ranzinza, um cara que parece que não tem coração, né, mas muito machucado aí pela vida, né, de solidão e tudo. E aí ele resolve escrever esse livro, e ele rapidamente vende. Aqui fala que ele, no começo, bancou o livro, ele não lucrou nada, mas o livro foi um sucesso, as pessoas compravam para dar de presente no Natal, é uma época bem diferente da nossa agora,
certo? Em que não tinha, né, TV, não tinha coisa, isso era na época da Inglaterra, acho que vitoriana, do século XIX, e esse livro acabou causando um comportamento, porque também parece, lendo aqui a crítica, né, a introdução do autor, do tradutor, ele fala que a rainha Vitória, ela tinha influência também, eu acho, não sei se era o marido dela, que é a mãe da atual rainha, né, que eu acho que é a rainha, não, acho que é não sei se é a Elizabeth, essa agora é a Elizabeth II, né, eu acho que é a anterior, deve ser então, que é 1800, né, essa aqui já está né, desde o século XX, e aí, não sei se era o marido dela que era descendente alemão, e lá tinha essa cultura de fazer a árvore de Natal, de tudo, né, e ela pegou e abraçou isso, aí criou essa cultura do Natal que a gente conhece hoje, né, praticamente no mundo todo, de fazer, e tem muito essa coisa da neve, apesar do Brasil, né, ter pouca neve, só lá na região do extremo sul, mas a gente vive toda essa história do Natal, né, com esses elementos, né, dos países, né, que tem, que nesse período passam pelo inverno, né. O inverno aqui, dependendo no extremo sul, é em julho, né, meados de julho, tudo. Lá em Nova York, eu acho que essa época neva lá, né, a gente vê às vezes o Réveillon lá, pessoal, né, frio. Enfim, aí criou-se esse modismo. Ele fala um pouco desses momentos, né, dessas histórias, de reunir a família, das mesas fartas, né, e de certa forma isso acaba também gerando, o que eu vejo, a questão do nicho mercadológico, né, o mercado, o comércio se apodera dessas datas, né, e transforma isso tudo em forma de vender, né, a gente vê aí a Dia das Mães, que é um dos dias das datas que vendem mais ao longo do ano, o Natal também, né? A própria economia, né, começa a dizer, tem expectativa que o Natal vai gerar emprego, renda e tudo, né? Para aquecer, porque tem um 13º e tudo. Então, o comércio acaba também, né, criando essa ideia do Natal e acaba deturpando, de certa forma, porque aquele espírito de Natal ele pode ficar um pouco de lado, em que as pessoas só pensam, né, na roupa nova, no presente, né, em trocar os presentes, mas por uma mera, às vezes, obrigação social, né, e aí não é por aí, né, ele coloca esses elementos dentro do livro que eu vejo, mas nesse sentido realmente da gente viver, que é um momento também da gente poder fazer, como se aproxima do fim do ano, né, de sempre de renovação, e ver o que nós fizemos no ano, né, é o ano que a gente pensa, ano que vem eu vou fazer isso, ano que vem, né, eu tenho um projeto. Eu só aqui permitir a entrada aqui de outro participante. Boa noite, Cristina, seja bem-vinda. A gente está aqui conversando aqui, batendo papo, falando do começo do livro, e sempre tem aquela, né, ideia da renovação, né, a gente fazer as famosas promessas, esse ano eu vou para a academia, esse ano eu vou estudar, esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, e é sempre isso. Então, é um ciclo que vai se fechando, né, até a própria questão das estações do ano, a gente tem essa visão de que o ciclo vai se fechando, então a renovação do ano que se foi, do ano que começa, tudo de novo, né, a gente renova as esperanças. Então, desse ano está se falando muita questão do ano da esperança, porque a gente vive esse período agora de pandemia, muito difícil, né, com muitas perdas para muitas famílias, né, de sofrimento, de renúncia, de superação. Então, sempre fica, né, e isso também dentro desse espírito de Natal, que aí, esse ano. E ele fala, sem muita também, que eu vejo aqui, na questão ligado a uma religião, né? Ele fala do espírito natalino. Embora a religião católica ela seja muito forte naquela época e tudo, né? Mas ele fala na questão só do espírito. Eu não vejo assim ele falando muito dessa questão de uma doutrina, né? E aí fala dessa coisa. Bom, gente, então fica aberto aí para a gente começar a discutir o livro. Alguém leu esse livro que eu li ou vocês leram, né, outras edições? Às vezes ele comenta também que, dependendo da tradução, é um conto de Natal,
uma canção de Natal, né? Deixa eu ver, uma história de Natal. E é curioso também que tem várias, né? Li nessa edição também, a Raíssa aqui falando, né? É curioso também que a gente vê que o livro ele recebeu muitas versões de filmes, né? Você encontra nesse momento o Luan disse que levou outra edição. Tem uma edição da LPM, né? Que é também conhecida naqueles livros pockets. Tem outras edições também de outras editoras conhecidas, né? Que também mudam um pouco o nome, né? Como eu falei, uma canção, um conto, coisas desse tipo. Eu estava falando agora, me perdi um pouco aqui, né? Peraí. Estava falando do livro... dos filmes, né? E também surgiram várias versões de filmes baseados no clássico dele, né? A gente encontra vários filmes aí, de americanos principalmente, que a Rede Globo, né, coloca aí nos canais abertos. Filmes até que a gente assiste várias vezes, né? Que aparece aí nessa época de Natal, que fala um pouco disso, né? E às vezes tem a ver com a história de um homem só, né? Não precisa ser uma pessoa velha, já aconteceu com outros autores que tomam decisões na vida e depois se arrependem ou estão sozinhos. Às vezes estão muito ricos, né? Isso, da editora, a Cristine aqui leu, a Cristine está falando aqui do DLPM. Eu tenho também, só que o meu DLPM estava lá na minha sala, né? Lá no meu gabinete. Eu acabei comprando esse aqui do mesmo da Raíssa, foi baratinho, acho que foi R$19 para a Amazon, e chegou a tempo. E como ele era curtinho, né, eu também já tinha lido esse da LPM. Né? Bom, aí a gente vê também muitos filmes, né, falando dessa mesma ideia, temática do Natal, que a pessoa acaba, né, se deparando sozinho, né, sem amigos, ou às vezes muito bem sucedido na vida em termos de trabalho, né, e tudo, mas em termos humanos ou espirituais, ou em termos, né, de relações interpessoais, é a pessoa que não tem amigos de verdade, as pessoas que vivem em torno dela são pessoas interesseiras, que só pensam no seu dinheiro, e sente um vazio existencial, né. Aí acaba tendo um sonho, às vezes, né. Ele fala aqui, Carlos, ninguém sabe se de certa forma é um sonho ou não, né. No momento ele não fala porque ele chega na casa, né, a casa muito escura, o primeiro capítulo ele é repleto de muitos elementos, né, que vê essa questão da alma ou da vida dele muito escura, muito inebriante, sem nada, né, alegre, sem, né, e tudo, e aí de repente, né, ele recebe a visita do sócio falecido, né, e depois os espíritos, que a gente, né, vai falar aqui um pouco, ok? Se alguém quiser comentar alguma coisa em linhas gerais sobre, por enquanto, sobre a leitura ou sobre o momento, fica à vontade. E depois a gente pode colocar aqui. Gustavo, vamos lá, Gustavão. Boa noite, pessoal. Professor, você pode ligar o microfone do senhor para não dar retorno? Desligar, né? Isso. Pronto. Boa noite, pessoal. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o Conto de Natal, do Charles Dickens. Ele é uma obra, assim, que... Com Conto de Natal, obviamente, você pensa em ler só no Natal. Mas não faça isso não, pelo amor de Deus. Você pode ler durante o ano todo, porque apesar de ser uma leitura fácil, uma leitura assim leve, pelo menos na minha experiência, a gente consegue extrair várias coisas dele, né? A gente consegue extrair lições para a vida da gente, porque um Conto de Natal é um livro sobre a experiência do Scrooge, né? E também é importante, antes da gente começar, a gente saber onde é que a gente está pisando mais ou menos. Eu não sabia, mas um Conto de Natal, ele tem uma influência muito grande em várias e várias obras. Eu não sabia disso. O professor falou aí da época que ele foi escrito, da época que ele foi lançado, né? E, por exemplo, se você pesquisar no Google Uncle Scrooge, você vai ver que é o tio Patinhas, né? Scrooge virou sinônimo de avareza, aquilo, uma pessoa que é pão dura, digamos assim, né? Assim como era o nosso personagem. Então é bem interessante, eu não sabia disso. O personagem é tão importante que virou até sinônimo de palavra na língua inglesa, né? Então daí vocês tiram. Espero que a gente consiga debater bem esse livro, que é bastante legal. Legal, Gustavo. Bom comentário aí. Eu não tinha visto essa parte aí, não tinha, né, investigado isso a fundo, né? Até
o próprio, né, nome dele, né, acaba sendo sinônimo aí, né, de uma pessoa avarenta, de alguma coisa desse tipo, né, e o tio Patinhas, conhecido aí da gente, né, dos personagens de desenho, que tem, né, aquela coisa do rabugento, né, Isso. do antissocial, né, que não liga para nada, se aborrece com tudo, isso Vina, né, é uma pessoa que acumula o dinheiro e tem o prazer de ter o dinheiro, mas às vezes não usufrui dele, né, e acaba se tornando pessoas vazias nesse sentido, né? Tá? A gente vê a questão também hoje do espetacular, né? A vida do espetáculo, as pessoas têm... Quantas pessoas postam coisas aí nas redes sociais e tudo, e, poxa, aquele cara, né, e tudo ali numa festa, e às vezes é só uma fachada, né? E você não Perfeito. encontra no dia a dia ali, né? Às vezes está só. Né? Às vezes, aqui algumas pessoas que a gente se relaciona, e minha esposa um dia comentando, olha, fulano de tal postando aqui, né, uma festa com o companheiro e tudo, aí depois ligando para minha esposa, chorando, que não estava nada bem, tudo, eu disse, então, por isso que eu não gosto de ficar vendo essas postagens aí, porque é só ilusão, é mera ilusão, parece um programa de TV, né? A gente vê, às vezes, um programa de TV, ali o excesso de delicadeza, de generosidade, aí depois, quando encerra a gravação, cada um vai para o seu canto, nem se fala, né? Às vezes, Perfeito. os próprios atores ali, os próprios personagens, o apresentador não vai com a cara do artista, mas ali tem que fazer a média, né? O inoxidável, meu amigo, parabéns e tudo, né? E aí, terminou a gravação? Pronto, né? Não olha nem para o outro. Então, né, às vezes a gente está vivendo esse momento através da vida do espetáculo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, para não ter aquela vida artificial. As pessoas, às vezes, vão para os cantos e preferem, né, mostrar que vão do que, de certa forma, curtir, né, o momento da pessoa que está do lado, às vezes, né. Aí não, é tirar foto, a foto não sei onde, pôr do sol em Maragogi, né, sei lá, neve, não sei aonde, aí fica postando, e aí, né? A sua vida é só um post, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso aí também. O Lucas, professor, tá falando da modernidade líquida, a teoria do É, Bauman, né? Aquele Bauman, filósofo. Zygmunt Perfeito. Bauman, ele morreu Isso. recentemente. Ele tem muito essa. Foi legal, Lucas, você falar isso, que o Bauman, né, ele definiu esse termo líquido, né, como as coisas que vão se dissolvendo e você não percebe. Aí ele tem vários livros nessa temática, tempo líquido, modernidade líquida, amor líquido, né, esses amores fugazes, essa coisa que você hoje não parece que tem medo de, de entrar no relacionamento e, sabe, então as coisas muito assim rápidas e tudo, né? Ficando, tudo bem que o ficar já está ficando é velho, né? O termo ficar. Né? Mas hoje tem uma frase muito legal, que eu estava lendo até o texto dele sobre o tempo líquido, e ele fala dessa rapidez, e aí eu me lembrei de uma música do Rapa. E olha aí, né? De filosofia para rap, né? E o Rapa diz, numa música dele, que o novo já nasce velho. Essa é a sensação que a gente vive hoje no mundo, né? Que o novo já nasce velho. Que é a informação está tão rápida, né, que você vai falar uma coisa, e, cara, isso aí já passou, né, tá entendendo? Semana passada, que eu gostava de falar, que citei o Rapa na minha redação do vestibular, legal. O Caetano Veloso, ele teve entrevista agora no Roda Viva, acho que da semana passada, que é na segunda, né, ou foi na outra semana, mas foi recente. E aí, um trecho que ele fala, que gosta muito de ler jornal impresso, né? E a ex-mulher dele, que é empresária dele, acho que é Carlinha, ela fala, olha, tu tá lendo isso, mas isso já é assunto velho, né? Quer dizer, o próprio jornal do dia, ele não tem a dinamicidade das, né, reportagens que a gente tem, né, nas redes sociais, nos próprios jornais online, né, que é dinâmica, né? Ali aconteceu aquela explosão lá do Silo em Beirute, por exemplo, né, que foi aquela explosão que saiu quebrando os prédios e a onda de choque, todo mundo viu ao vivo, né, aquela coisa ali praticamente no momento que aconteceu, né? Então as coisas são assim hoje em dia, né? E aí você perde a noção, né? Mas vamos voltar aqui pro
o texto, né? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Fica à vontade. Oi, gente, boa noite. Eu li agora, né? Já ouvia falar e foi uma leitura que eu fui adiando, e aconteceu algo interessante. Eu vinha tentando ler trabalho, algum livro, alguma obra, não artigo técnico, né? Em inglês. E esse autor foi um dos que me foram indicados como os mais fáceis para ler. E eu me fiquei muito frustrada, porque eu baixei primeiro o livro em inglês e eu não conseguia ler, assim, a leitura, ela não fluía, né? E eu criei um abuso e simplesmente não peguei para ler. Então, para mim, foi uma grata surpresa quando eu baixei o livro, a obra em português, para ler. Eu li muito rápido, a leitura fluiu, né? E eu vi que meu problema é mais com o idioma mesmo do que em si com a obra. Muito embora eu acho que o livro que eu peguei, alguns trechinhos, a tradução não ajudou. Eu lembro assim, o prédio corria como uma criança, ou era uma expressão, né, que na leitura não foi muito bem colocada, foi muito literal, digamos assim, né, e que não foi tão feliz. Mas, falando de um modo geral, eu gostei muito, foi um livro que fluiu, né, eu não gosto muito de fantasma, e eu fiquei, vixe, será que eu não vou, né, mas não vou ficar impressionada mais não, de forma nenhuma, assim, apesar de não curtir leitura de terror, eu vi que não tem nada a ver com isso, muito pelo contrário, né, a lição que se tira e que ele mesmo começou a entender muito antes de chegar o terceiro, né, o terceiro espírito, ele já foi entendendo, tudo bem, não precisa mais me mostrar, não faça mais isso, eu já entendi a lição, né, então foi excelente, e eu acho que tem muito aí que a gente pode extrair, mas que a mensagem principal, ela fica muito evidente, muito clara, e foi uma leitura muito gratificante para mim. Legal, Cristiane. Realmente, existe alguns trechos, né, que a tradução, ela tem que adaptar, né? Às vezes você pega uma obra que fala de algum termo que é ligado à cultura local, então você tem que adaptar. Às vezes os contos russos tem muito disso, né? Você não pode também pegar, por exemplo, o livro do Dostoiévski e traduzir, inclusive, os personagens no nome da cidade, porque senão você acaba mutilando, né, a obra. Então, algumas coisas tem que manter, né? Tem um termo aqui que eu acho bem interessante nesse livro, que ele comenta, o tradutor, que ele usou um dos originais, esse livro, né, que é o mesmo que a Raíssa também leu, tem umas gravuras que foram feitas ele tinha vários, digamos, desenhistas, né, e ele discutia com o desenhista até o momento em que a gravura devia ser inserida dentro do livro, né, e o tipo de gravura. Aqui é o exemplo de uma gravura, ó, em que eles estão, né, acho que no momento de descontração, dançando e tudo, que é na infância, e tem também aqui, deixa eu ver outras gravuras dos fantasmas, né? Dos espíritos. Aqui o último, né? Que é bem medonho, da morte. Tem aquele trecho das crianças que ele estava no manto, acho que é o segundo, ó, que ele fala de duas crianças, que deixa eu ver aqui o nome das crianças, é a ignorância e a privação, né? Que são duas crianças horríveis, feias, né? Que fala da natureza humana, né? Como se fosse a criação do próprio homem, né? Que é capaz de produzir crianças tão horríveis, tão, né, digamos assim, horrendas dessa natureza. Então, essas gravuras aqui, elas são do primeiro livro dele, original, que fala aqui da crítica. E ele fala um trecho aqui que ele resolveu manter, que muitos tradutores usam, por exemplo, fulano de tal está mortinho da Silva, que é um termo muito comum no nosso linguajar, né, brasileiro, né, morreu. Só que aqui nesse livro ele usa o termo que é se referindo ao sócio dele, né, que diz, fulano de tal
fulano está morto como um prego, né? Como se realmente o prego tivesse, sei lá, né, vida, mas você usa essa redundância, né, para dizer que realmente está morto. Então, é um termo muito ligado à cultura lá, né, da época e tudo. Deixa eu ver aqui onde é que está isso, é bem no comecinho, ó. Acho que é no primeiro parágrafo que ele usa esse termo e ele mantém, né, ele não faz nenhuma adaptação, né, e ele comenta que muitos tradutores usam, por exemplo, Mortinho da Silva, né, ele fala que, tá aqui, ó, Marley estava morto, que era o sócio dele, né, para começo de conversa. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. O registro dos funerais foi assinado pelo clérigo, pelo escrivão, pelo agente funerário e pelo solicitante. Scrooge o assinou, e o nome dele era respeitado na Bolsa de Valores, em qualquer operação na qual ele desejasse tomar parte. O velho Marley estava morto como um prego, né? Então ele usa esse termo para dizer que realmente ele não há dúvida de que ele tinha morrido. Por quê? Porque lá na frente ele vai visitar, né? O espírito dele vai visitar o antigo sócio, que é o Scrooge, né? Então ele começa, né, para não ter dúvida nenhuma de que realmente, né? Aqui a Ana Carla falando aqui, ó, a minha usava tão morto, aqui, ó, interessante, né? Então, a minha usava tão morto quanto a maçaneta de uma porta, né? Que também faz jus, né, ao mesmo sentido, né? Na minha edição, ó, o Luan Vitor aqui dizendo, ó, o tradutor usa morto como uma pedra, né? Talvez faça mais sentido para a gente. Não tinha vida. Nesse trecho eu também fiquei pensativo, né? Cristina aqui falando, né? Então é interessante. Então ele diz, olha, vamos começar a história, mas a gente já sabe, né, que o sócio dele morreu. Depois ele vai aparecer, então vai aparecer como um fantasma, alguma coisa, né, assombração, alguma coisa desse tipo, né? E aí, salvo engano, a expressão vem justamente, né, prego usado para fechar os caixões. Aí lá na frente, né, ele usa novamente esse termo reforçando que, né, tem uma alusão à morte, né, aos pregos para fechar os caixões, que é lá na frente. Aí ele diz aqui, ó, deem-me licença, portanto, para repetir com ênfase, né, que Marley estava morto como um prego, né? Então ele reforça a ideia e aí fala, né, da história aqui, né? E é bem interessante, né, porque o livro é dividido em 5 capítulos, pelo menos aqui o meu. O primeiro é a ambientação, né, do velho Scrooge aqui e tudo no escritório dele, um sobrinho lá que vai desejar Feliz Natal, e ele manda o sobrinho ir para o inferno e não quer conversa com ele. Aí depois tem o contador dele, né, que ali, numa sala muito fria, com uma brasinha de carvão, e ele explora demais, e até no dia do Natal, que ele pede uma folga, ele dá a folga, mas de muito mau grado, né, dizendo, olha, se eu vou lhe pagar para você ficar em casa, né? E isso aí você não acha ruim, né? Tá entendendo? Então ele faz um comentário, mas é só uma noite, né? Só uma vez no ano, né? Aí ó, pois próximo dia você vai chegar cedo. Não, tudo bem, eu chego cedo, né? E o cara ganha uma miséria, né? Sabe, né? E aí vem também uma pessoa para pedir doação, né? E ele só falta escorraçar essa pessoa, diz, olha, não já tem uns asilos, não já tem isso, eu dou, né, todos os anos eu faço as minhas doações, né, e talvez as doações que ele fala não seja aquela doação de bom grado ou de coração, mas talvez para se sentir ou dormir, né, tranquilo ali, que está fazendo, né, a parte dele, sei lá, como cidadão, como alguma coisa dessa natureza, mas ele não dá de bom grado, ele dá como se fosse uma coisa como obrigação, né. Eu já tenho os asilos, eu já dou contribuição, então por que você está pedindo? Vá lá, então, né? As pessoas vão morrer, né? Aí ele, que bom, né? Não, ele fala talvez alguma coisa assim, que a população vai diminuir no planeta, né? Que essas pessoas vão morrer, né? Então ele faz um comentário assim grotesco, né? E de uma desumanidade, né? Que parece até alguém que a gente conhece, né? Que já fez alguns comentários nesse momento de pandemia aí, o nosso, né, presidente, sabe? Então eu me lembrei, poxa, né, o cara fazer um comentário desse total falta de humanidade, né? Não se preocupar de nada mesmo, né? Aí o primeiro capítulo é isso, né? Aí o segundo
que aí começa a visita, né? Aí acho que no final desse capítulo ainda ele vai para casa, né, e tudo, e aí quando chega ao Drava, né, que é aquela espécie de fechadurazinha que você balança para bater a porta, né? Não tinha campainha na época, então ela geralmente é uma peça de metal adornada, né, trabalhada, às vezes com algumas imagens e tudo, góticas ou coisa do tipo, que você levanta e bate assim na porta, né? Como uma espécie de campainha, ela é bem pesada. E aí ele vê a imagem lá do antigo sócio, né, do Marley. Ele acha estranho, né, mas não liga. Aí quando entra em casa, depois ele recebe a visita do sócio, né, alertando ele, né, do que está acontecendo com ele, que viveu também muito, de certa forma, talvez, do mesmo estilo dele, e estava sofrendo muito. E resolve, né, mostrar para ele que ainda há uma forma de contornar tudo isso. Aí avisa que ele vai receber a visita de 3 espíritos a cada noite. Tá? E aí, os outros 3 capítulos são as visitas de cada espírito, e o último capítulo, né, fecha rapidinho acolá, como se ele se arrependesse, né, e o fantasma do futuro, né, o espírito do futuro, ele mostra a morte dele, é uma coisa que ainda vai acontecer. Né, e com a morte dele, acaba impactando ele a condição de ser humano, sozinho, sem ninguém, no velório, né, as pessoas nem ligam, né, e ele acha que é possível mudar ainda, já que ele está vivo, né, quando ele retorna, ou talvez do sonho, não sei, ou da visita dos fantasmas, ele acorda, né, e muda tudo, né, então ainda há chance de mudar, né, então nunca é tarde, né, para a gente mudar, né, e tem muitos, né, filmes, né, que usam essa espécie de subterfúgio. E parece também, eu vejo uma espécie de terapia, né, como a gente chama que você vai buscar a causa lá na infância, né? Então ele precisa voltar primeiro para os primeiros natais da infância, ele sozinho na casa, no internato, o pai, né, que não era uma pessoa muito amável com ele, né? Ele tinha a irmã também, que perdeu a ligação, a irmã morreu, que é a mãe do sobrinho, que ele também não quer muita ligação, né? E tem outro trecho também que ele se apaixonou por alguém, mas ele preferiu, né, acumular riquezas do que sonhar em ser feliz com essa pessoa e ter uma vida com essa pessoa. E tem um momento do discurso do livro que ela diz: você encontrou outra pessoa para amar mais do que eu, que é a sua fortuna, né? Então, nesse momento, parece que eles fizeram uma espécie de pacto ou promessa quando eram jovens, né? E tudo, e aquilo se desfez porque ele se tornou uma pessoa altamente egoísta e só pensava em acumular riquezas, uma espécie de forma dele se sentir seguro, achando que ele tendo dinheiro, ele poderia pagar, né, as pessoas para cuidarem dele, ou sempre, né, servirem ele, né? E aí ele acaba perdendo até um grande amor e, né, a possibilidade, né, de ter uma vida, de ter uma família, né, de ser feliz, né? E aí se torna uma pessoa velha, né, ranzinza, avarenta, sem ninguém, resmungando de tudo da vida, né, falando dessa forma. E aí, deixa eu ver o que mais. O fantasma do presente, aí mostra o momento, né, lá da casa do... Opa, alguém chegando aqui, a Natália. Deixa eu ver aqui alguns comentários da Raíssa. Salvo engano, a expressão vejo justamente no prego usado para fechar isso. Já tinha lido aqui. Uma busca bem profunda. O Gustavo aqui falando aqui como se fosse uma espécie de terapia de regressão, né, que o primeiro espírito, ele fala lá, né, da infância dele e tudo, quando ele era bem pobre, mas lá tem um momento de felicidade, é interessante, né, que eu me lembrei agora, que quando ele já jovenzinho, ele trabalhava com outro colega no armazém, que é justamente lá no momento em que o dono do armazém manda limpar o armazém, convida a família, e ele dorme lá no armazém, né, mas ele tem um momento de felicidade, porque esse dono é realmente uma pessoa generosa, que junta os funcionários, junta os amigos, né, as famílias, e faz aquela famosa, né, reunião, né, com muita alegria, muita comida, bebida e tudo, né. Aí depois ele percebe também isso na família do sobrinho, com a família lá do sobrinho, as enteadas, acho que as cunhadas dele, com os rapazes que estão paquerando com as
com as cunhadas dele, tudo, amigos, jovens, né? E ele vê aquele momento de brincadeira, de reunião. E também vê na casa do contador, né? E ele faz um brinde a ele, né? E a mulher dele nem gosta muito. É interessante. Um brinde né, o Scrooge, né? Por quê, né? Um cara que só te explora, coisa desse tipo, né? Mas ele tem um coração bom. E isso amolece o coração dele também, quando ele percebe que, apesar de tudo, né, ele, né, se lembrou, né? Fez um brinde no Natal a ele, né? Ali que o sobrinho dele fez uma verdadeira lição. Isso mesmo. Então, aquilo acaba mexendo com aquele coração de pedra. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda. Estamos aqui já nos comentários, falando aqui do livro. E aí, também mexe muito com ele, a vida lá. E ele é de uma família grande, parece que tem, se eu não me engano, 5 filhos, e tem um filho que tem problemas, talvez paralisia infantil, ele não cita muito, né? Mas ele tem um problema de uma muleta, e ele precisa de cuidados. O Scrooge podia ajudar, mas ele não ajuda, né? Mas nesse momento que ele vê a história lá, o pequeno Tom, né, ódio. O meu aqui é o pequeno Tim. Tom, Tim, né? Também. É Tom mesmo, Luan? O teu aí? Tranquilo. Tudo bem, mas podia ser também, né? Como é um apelido, é um nome assim, não é um nome próprio, né? Um nome diminutivo, né? Poderia até mudar, né? Tom para Tim, né? Não fazia diferença nenhuma. Mas enfim, o pequeno Tim, né? Tem esse problema e que ele fica, até eu acho que é o espírito último, né? Que é o da morte. Ele fala que diga que ele não vai morrer, né? Alguma coisa desse tipo, né? Não permita, né? E o último, gente, é aquele que ele vai à morte, né? E ele vai, no começo ele não percebe que aqueles caras comercializam bens da casa dele, né? Roubam digamos, os subalternos, né? Talvez o mordomo, ou então a faxineira, alguma coisa do tipo acolá, que talvez era maltratada por ele, né? Em todos os aspectos. E a gente vê isso também, muitas pessoas, né? Que tem uma condição e parece que tem um prazer, né, de destratar e humilhar, né, os seus funcionários, os seus subalternos, né, aquelas pessoas que o servem, né. E aí, quando ele morre, acolá, ela não tem a menor dó, por exemplo, de tirar uma blusa de linho dele, né, e bota uma blusa surrada para poder vender. E ela leva lá para o cara de penhor, né, uma blusa cara, e aquilo vai ter mais serventia para ela do que, né, o corpo dele, né, ser comido ali pelos vermes e tudo naquela blusa. Então, ela não tem nenhum... Apesar de que, quando a gente tem essa questão do velório, né, a gente está velando não só ali, o corpo é matéria, aí depende da visão que cada um tem, né, mas, de uma maneira geral, a gente tem um respeito pela pessoa, né, do morto que foi, né, o vínculo afetivo que nós temos de um pai, de um familiar, de um amigo, né. Então, a gente tem todo o respeito ali da pessoa, né? Eu me lembro uma vez que eu fui à morte de um tio, né, o irmão da minha mãe, e a gente teve que reconhecer lá no necrotério, né? E aí o rapaz lá puxou a gaveta e caiu, né? E aí o irmão dele, aí ele pegou o corpo, bateu com a cabeça no chão, né? E a primeira atitude do meu tio foi cuidado, né, não sei o quê, então aquela coisa, né, mas assim, é um sentimento que você tem, né, a pessoa já está morta, né, mas você tem todo aquele, né, aquela pessoa, então bateu, mas está morto, né, vai bater a cabeça, não vai sentir dor, né, mas né, cuidado, né, tirar o corpo ali, o cara tirou, então, o cara que trabalha ali, ele já tem a frieza, né, do dia a dia, do trabalho, de tratar aquilo ali como talvez um mero corpo, né, então tem que ter cuidado para não perder um pouco a humanidade, as pessoas que trabalham, né, com isso. Eu me lembro da morte também do meu sogro, que eu não conheci ele, mas a minha esposa comenta, que aí ele estava no momento lá, quando soube, no hospital ainda, e o cara insistindo em vender planos de funerário, caixão e tudo, você já escolheu e tudo, e o primo dela, né, teve que ser bem assim, digamos, grosseiro, para expulsar ele daqui, saia daqui, né, nós não estamos interessados aqui, não vê que a gente está sofrendo, né,
Então, esse sentimento, o Scrooge, ele não percebeu, porque ninguém velou o corpo dele, ninguém, né, sofreu pela sua morte. Pelo contrário, tentaram até, de certa forma, os empregados levar alguma vantagem, roubando alguns bens pertences da casa dele, né, e levaram para a casa de penhores, para poder, né, ganhar alguma coisa, como se aquilo para ele não tivesse nenhum sentimento, né? Então é isso. Quantas vezes a gente não guarda, por exemplo, um objeto que foi lembrança de alguém, e aquilo você tem toda uma carga emocional, né? Tá? Uma pessoa que já morreu, né? E aquilo não tem preço, né? Mas no momento ali, todos os bens que ele deixou não tem nenhum sentimento, não tem nenhuma humanidade. Então ali é mero objeto. E as pessoas, né, se desfazem. Então ele sentiu isso ao perceber, sem saber ainda que era a sua morte. Depois que o espírito lá pede para ele puxar lá o lençol, né, para ele não, para ver quem era que estava ali deitado, né, depois que ele vê a lápide dele com o nome, né? E aí, quando ele acorda, né, ele percebe que pode mudar, né, aí sai feliz, comprou o peru, né, leva lá para casa do funcionário dele, manda entregar, vai passar o Natal na casa do sobrinho, dá um aumento, né, para o funcionário dele, né, e aí a história, eu acho que encerra por aí, mas na perspectiva de aquele homem vai mudar, né, vai se tornar uma pessoa alegre, né. E ele fala das gargalhadas, né, também acho legal, do sobrinho, né, com a família lá e tudo, que é uma gargalhada que é aquela que contagia a todos, né, aquelas pessoas, né, que têm essa coisa do riso fácil, né, e contagia todo mundo, né. Quem né, tem experiência de ter alguém assim, um amigo, um parente, né, uma pessoa que agrega, né, que chega e é engraçado, né, e conta piada, ou brinca, né, e todo mundo ri, né. É muito legal isso, né, contagia todo mundo, né. Eu tinha um amigo da faculdade que ele era muito espontâneo, eu gostava muito, fazia física comigo e a gente saía, né, e se divertia e tudo, e era assim, né, era um riso fácil, né, e contagia todo mundo, né, que é o que acontecia com o sobrinho, né, e ele viu isso lá quando foi visitar pelo espírito. Bom, gente, eu acho que eu já falei demais aqui, né, eu tô fazendo aqui o resumo aqui do livro. Vamos lá, o que é que vocês acharam? Então, professor, deixa eu comentar aqui Deixa eu desligar aqui. Em relação ao que o senhor estava falando, né, que em relação ao riso, e tem logo na primeira página do quinto capítulo, tem uns trechos que ele fala Feliz Natal para todo mundo, Feliz Ano Novo para todo mundo, viva, viva, sai gritando, viva. E logo depois de descobrir no futuro que se ele continuasse do jeito que tá, né, ele no futuro morreria sozinho e tal. E eu trago muito para cá, para a realidade, que infelizmente na gente acaba acontecendo coisas ruins para depois a gente realmente ver a vida com outros olhos e realmente viver, né? E eu peguei esse trecho bastante, relacionei em relação a isso, da vida real e realmente só ver acontecer algo de ruim, saber que vai acontecer algo de ruim para depois ver que a vida é de outro jeito e realmente viver. É isso. Com certeza. Às vezes a gente se depara com a perda, né? Às vezes uma doença, um câncer, com alguém que você gosta muito, um parente, um irmão, um esposo, um filho, e você muda a sua visão de mundo. Olha, era muito apegado a coisas que hoje, né? Né, depois desse acontecimento na minha vida, eu mudei, né? Mudei a minha forma de ver o mundo, de encarar o que são minhas prioridades hoje, né? A gente fica muito preocupado em ter, né? Acumular coisas. Isso é importante para a gente ter, por exemplo, uma certa segurança, principalmente na velhice, né? Mas a gente não pode só pensar nisso, a gente tem que viver, né? Ninguém pode ficar querendo juntar dinheiro para quando chegar a velhice ter uma velhice segura, mas esquecer de viver, né, nesse intervalo, né? Então, você tem que chegar lá e dizer, olha, eu cheguei aqui, mas eu vivi, né? Então, foi bom, né?
eu me lembrei agora de uma propaganda que está passando, acho que é do Itaú, de uma criança Sim. A com Fernanda a Fernanda Montenegro, né? É belíssimo, né? A criança falando de humanidade, humanidade. Ela fala de outras coisas. Onde você aprendeu isso? Aí a criança diz, com a vida, né? Aí ela olha assim, com ar de espanto, né? Quer dizer, os dois extremos, né? Aí a criança e o velho, né? A criança ali, ainda quase aprendendo a falar, e a Fernanda Montenegro, né? Já com 90 anos e tudo. Então, e ela pergunta, como você aprendeu isso? É como se fosse um reflexo da vida dela, né? Quer dizer, com a vida, nessa longa caminhada, né? Eu aprendi a dar valor a coisas, né, mais importantes nesse sentido, né? De humanidade, né? Amor, coisas nesse sentido, que a criança fala lá. Acho que ela fala 3 ou 4 palavras que eu não me lembro no momento. Mas é isso. Então, às vezes, a gente precisa passar também por um momento de sacode um pouco, né? De dificuldades na vida, para poder rever, e como se fosse o Scrooge aí, né? Numa visita de um espírito, às vezes, a vida real mesmo, ela, né, te coloca numa situação difícil, de provação, né? E você tem que rever tudo, né? Tá? E sempre há tempo, né, gente, para mudar. Às vezes a gente fica ligado, distante de pessoas que a gente gosta, ou porque teve alguma briga na família, né? Parentes, amigos, né? E aquilo acaba lhe corroendo também por dentro, porque você guardar sentimentos ruins não é bom, né? Nem você sentir algo de ruim por uma pessoa, ou, né, para você mesmo, né? Tá? Então, né, tem essa coisa. E aí você, é uma forma de rever também isso, né? Então, esse espírito natalino, ele acontece muito isso, de reencontros, né? Pessoas distantes, né? Então, vai o espírito natal. Tem um filme do Esqueceram de Mim, eu me lembro, que tem lá, ele conversa com o velho, que ele tinha medo, que parece uma assombração, que andava sozinho pelas ruas, com aquela barba bem longa, sujo, e aí ele tem um filho, e ele é brigado com o filho, parece que ele é alcoólatra, alguma coisa do tipo, e o personagem lá, o Macaulay Culkin, né, ele conversa com ele, por que você não vai visitar seu filho, né? Qual o problema, né? Aí lá na noite de Natal ele vai lá, bate a porta, né, e ele entra. Então essas coisas, né, que o espírito, né, de Natal, ele dá essa coisa da gente, justamente o filme Esqueceram de Mim, é o primeiro. Ele tá sozinho lá na casa, né, enquanto a mãe tá doida para voltar. Tem a memória boa. Eu assisti aqui com os meninos. É muito bom. Eu tinha aqui os 3. Professor, eu lembro que eu assisti esse filme inúmeras vezes, inúmeras. Mas eu não lembro com tantos detalhes. Né? Você lembra não agora desse... Eu estou lembrando de tudo, mas assim, porque o senhor foi falando e eu fui resgatando, mas assim, se fosse para eu estar falando, jamais eu iria lembrar com esse nível de detalhamento, né? A Raíssa aqui. Eu conecto muitas minhas leituras, a Raíssa e os meninos que foram meus bolsistas, muito com a música, sabe? E também com os filmes, né? Mais com a música do que com filme, mas filmes também eu lembro, então as coisas ficam muito conectadas para mim. Eu me lembro de um conto da Lígia Fagundes Telles, que falava, e eu, rapidamente conectei ela com a letra da música do Cazuza, então tinha muito disso, sabe? Principalmente na música, né, de juntar, porque, assim, o que veio para mim antes, assim, a leitura também está muito ligada à minha infância, né, mas a música, eu sempre gostei de música, né, é uma das coisas também que agora na pandemia me ajudou bastante, né, eu ainda compro CDs, coisas que hoje é raro, né, a gente tem os streams aí, eu tenho também aqui o Spotify, né, a assinatura aqui meu menino, e coloquei aqui um plano de família para todo mundo poder curtir, né, mas eu ainda gosto de comprar, por exemplo, mídias, né, ainda sou da época do vinil também, mas tenho poucos vinis, mas sou daquela coisa da coisa física, eu acho estranho você ter uma coisa só no computador, que não é nada
palpável, né? Então, eu gosto muito da coisa. É como o livro, né? Tem o livro e o fetiche do objeto, né? Do livro, né? De você ter o livro, né? O livro antigo, o livro novo, o livro cheiroso, o livro, né? A música é a mesma coisa. Aqui é um exemplo, ó. Aqui é um CD que eu estava curtindo hoje, né? Diana Krall, que é jazz, muito bacana, né? Então, eu estou comprando agora nos sebos virtuais. R$ 10, R$ 15, né? O pessoal está se desfazendo aí. Bom, mas é isso. Aí eu gosto muito de conectar, sabe, Cristina? As coisas, né? As leituras com as vivências, com as músicas, né? Com os filmes, né? E aí eu lembrando desses filmes, né? Falando de conto de Natal, lembrando. Mas vamos aí, gente. Quem mais gostaria de falar? Gislane, a Raíssa. Boa noite, pessoal. Opa, Luísa, Natália, tudo eu bom, tô aqui no Natália? Boa noite. tablet, tudo bem? Eu tô aqui no tablet, então não consigo levantar a mão. Não sei nem se eu vou conseguir ficar com a imagem também, que tá meio ruim aqui Boa noite, Islane. Saudade de Islane, nunca mais eu a vi. Tá ruim. Eu queria falar aqui um pouquinho, pode ser? Fica à vontade, Natália. Eu consegui esse livro em PDF, né? E PDF e ele tem até faz certa crítica ao livro no sentido de que ele mostra você percebe bem a desigualdade ali, né? Uma desigualdade muito grande social, né? Mas o autor ele não vai fundo naquele problema, porque ele não discute isso, né? Ele fala que o Charles Dickens, realmente ele retratou muito o mundo, a Inglaterra naquele tempo, mas ele era muito aceito no meio social, pela rainha, né? Rainha Vitória, se eu não me engano, da época dele, né? Certo? E assim, eu já tinha até lido o livro antes, tinha gostado muito, e eu vi o desenho também, adorei o desenho, não sei se vocês viram o desenho. Eu comentei aqui até os desenhos. Comentou? Porque quando eu cheguei, você já tinha comentado, então. Isso, foi. Mas, assim, realmente, engraçado, eu me surpreendi, já fazia tanto tempo que eu tinha lido, que eu achava que ele mexia um pouco na questão dessa desigualdade, mas ele não coloca. É uma coisa quase pessoal, né? Um banqueiro que é muito apegado, é extremamente, né? É o extremo dos extremos, o caso desse banqueiro. E ele tem um sonho e que mexe muito com ele e, pelo menos naquele momento, ele muda de postura, né? Naquele momento, eu acho assim, é interessante, né? Mostra também o poder dos sonhos, que isso realmente, assim, isso já aconteceu aqui na minha família, às vezes, não vou contar o caso, mas particularmente uma discussão muito grande sobre determinada situação de raiva ou de rancor, e a pessoa teve um sonho e ela mudou, sabe? Assim, mudou a perspectiva e agradeceu, puxa vida, esse sonho abriu meus olhos, né? Então, é uma coisa real, de alguma maneira é real isso, que apesar dele ser tão arraigado ligado à questão material, né? Mas não é tão absurdo, entendeu? Isso que eu queria dizer, eu penso que não é tão absurdo. Mas essa mudança é muito individual, né? Não é uma mudança assim, atualmente a gente não quer mais esperar que por essas mudanças nesse nível, pelo menos, de financeiro, de dinheiro, de distribuição, né? De renda, a gente não pode mais esperar. Mas é muito legal o filme. E o desenho é muito bom. Muito bom. Também. O livro, aliás, o livro também é ótimo. Mas é muito bom de ler, né, o livro. É. Bom, só pedir desculpas para vocês, viu, Luiz? Aqui nas férias aqui eu estou só trabalhando mesmo. Puxando uma coisa e virando outra, que eu estou aqui no Rio e resolver umas coisas, né? Uhum. Eu sou
está aqui e a gente teve que resolver muita coisa. Então, é por isso que eu cheguei atrasada aqui. Não, tudo bem, Natália. Fica à vontade. Bom, a Natália fez uma reflexão interessante aí. A gente vê, por exemplo, existe uma cultura, por exemplo, americana, né, em que os grandes magnatas e tudo, eles têm aquela coisa de deixar algum legado, né, de querer criar uma fundação, né, com o nome, né, o Rockefeller tem, o Carnegie Hall, né, todos, o Andrew Carnegie, que era o magnata do aço, o Rockefeller do petróleo, né, então eles criaram universidades, tá? Então talvez uma forma para suavizar um pouco, né, toda a exploração capitalista, né, porque naquela época, apesar de que hoje o capitalismo também ele chega a ser muito selvagem em muitos países, porque, por exemplo, os países pobres, né, que eles exploram bastante, não tem nada, não tem acesso à educação, então, eu me lembro um comentário do livro do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, historiador, né, e ele falando que um garoto costurando as bolas da Nike, né, e aí, e dizendo que esta empresa não explora, né, trabalho infantil, né? Aí ele diz, pena que a criança que está costurando a bola não sabe ler. Se ela soubesse ler, né, ela ia perceber que estava sendo explorada, né? Então, essas coisas, né, que o capitalismo faz, né? Então, muitas empresas, elas são empresas grandes dessas multinacionais, são instaladas nesses países bem pobres mesmo, e ali miseráveis até, e a única fonte de renda é aquela. Então, ele chega para o país, não, nós estamos gerando emprego e renda aqui, né, para essa sua cultura miserável, né, então é muito dessa coisa da exploração, né, e a Natália fala que é uma coisa bem pontual, né, partiu dele, não partiu de uma mudança coletiva, né, no sentido de uma consciência mais social, né, que eu talvez pensei nesse lado aí, Natália, que você, né, quis colocar, né, porque ele comenta até dos pobres lá, que estão no frio e tudo, né? Então, é a mudança mais interna dele em relação àquilo que afeta a vida dele, a condição dele como pessoa, como humano, né? E tudo. Mas isso é uma coisa complicada, porque hoje, por exemplo, essa semana eu passei no centro, e a gente hoje, quando a gente anda no centro, a gente depara com vários locais da cidade, pessoas, né, abandonadas, né, moradores de rua, né, e aumentou, nessa pandemia aumentou muito, né, a miséria no nosso país aumentou, né, a gente vê notícias, já um dia eu vi notícias, o pessoal fazendo fila, não sei se era em Goiânia aí, para um açougue que estava doando osso, né, o pessoal fazendo fila para receber osso, né, osso com o resto de nervo ali para fazer um caldo de mocotó, alguma coisa ali, para dar alguma substância, para ver se consegue sobreviver. Então, isso é triste, né? E aí, tá no sinal e você olha por lá, as duas pessoas dormindo no colchão sujo, né? E eu fiquei pensando, né? Ali. E muitas pessoas passam e nem faz o menos essa reflexão que eu fiz, né? Só passa como se fosse, sei lá, uma paisagem natural da cidade, como se fosse uma planta, um banco de praça, né? Uma pessoa dormindo ali no chão. E isso, né, é um pouco de humanidade que a gente vai perdendo aos poucos, achando que aquilo é normal, né? Sabe? E não é normal, né? Então, a gente vê que nesse momento o nosso país está passando por uma recessão grande, desemprego grande, né? Enquanto aí os políticos aí colocando o teto de gastos lá no limite, né? A Deus dará, tá entendendo? Onde aprovam em milhões, né? Agora, mais do que dobraram, por exemplo, gente, o orçamento do financiamento público de campanha, de 2 bilhões para acho que quase 7, se eu não me engano aí. Então, essa coisa assim absurda, né? Tá entendendo? Absurda, né? Só enquanto cortam, né, por exemplo, da ciência, das agências de fomento à pesquisa, da CAPES, do CNPq, né, vão tirando o dinheiro que é fundamental para o nosso país, para desenvolver conhecimento, né, e tudo, né. Então, cortaram aí, não sei como é que está isso aí, se foi revestido e tudo, né, mas era um corte de 500 milhões, certo?
Então, não tem dinheiro para o ano que vem, né? Não tem bolsa, não sei, né? A bolsa de vocês, a universidade, todas as universidades vão sofrer com isso, né? É como os programas, né? Vão dar continuidade, né? Então, não sei, porque, por exemplo, os meus alunos, eles recebem bolsa aí, todos os alunos de monitoria, pessoal do Projeto Lei aqui de literatura, e todo mundo, né? E ano que vem, nem sabe. Então, essa sua reflexão, Natália, é bem pertinente mesmo, né? Porque coloca isso, é uma mudança, né, individual, e não uma coisa coletiva, né, no sentido. Vale a reflexão. Mais alguém, gente, aí? Vamos lá? Comentários? Outra reflexão que eu fiz, professor, Não. que conecta um pouco com um trecho que você trouxe, que obviamente eu não vou poder citar a página porque eu estou com uma versão e o Kindle, né, pode ter por posição, então não vai ajudar muito. Mas é essa parte que traz um pouco da infância dele, né? Que eu olhei assim, eu disse, nossa, esse livro, ele realmente, daqui ele já entrega o quanto ele é antigo, né? Claro que a gente sabe que ele é um clássico, né? Porque eu acho que hoje em dia ele não traria essa versão assim, sabe? Porque a gente sabe que, claro, não é porque você teve uma infância com dureza, que você passou por algumas certas situações de muita rigidez, né, ou da sua criação, ou mesmo de escassez, né, da pobreza em Privações, né? si, privações, né, que você precisa ser mesquinho, né? E muitas pessoas são justamente o contrário, porque elas têm a compaixão, porque elas já tiveram na pele daquilo ali. Mas, hoje em dia, a gente se fala muito, né? A psicologia traz muito isso, do quanto que a gente reproduz aquilo que a gente passou, né? E isso também a gente tem que ter um certo, não é passar pano, mas assim, uma certa, a gente não sabe o que as pessoas, né, passaram, como foi a vida daquela pessoa para elas serem dessa forma, né? Então, hoje em dia se traz muito sobre isso. Não estou fazendo aqui de advogada do diabo e dizendo que ele era mesquinho por causa disso ou daquilo, não. Mas que quando eu li esse trecho, eu refleti um pouco sobre esse aspecto, né? E lembrei também, assim, fazendo um contraponto com o que a professora Natália trouxe, né? Que algumas pessoas têm um sonho e elas mudam, e a gente vê muito, muito isso, a gente às vezes nem sabe, né? Às vezes não tem nem aproximação para saber direito o que aconteceu para aquela pessoa mudar. Mas a gente sabe também que muitas vezes a pessoa vive uma vida toda e não muda, né? Infelizmente. Né? Eu tenho uma experiência pessoal, é muito triste, né, falar isso, mas eu tenho uma avó, por exemplo, que ela trata todo mundo muito mal, e hoje ela está super idosa, dependente, mas assim, não dura funcionário com ela, gente para dormir é um sufoco, ela trata mal, e às vezes você aguenta, porque, enfim, né, tem a questão consanguínea e tudo, mas é isso, né? Cada um com suas experiências. De certa forma, eu só quis trazer nessa o que passou pela minha cabeça quando eu li esse trecho, não que justifique, né, algo. Hoje em dia, eu acho que naquela época não se falava em psicoterapia, não era acessível, não era coisa de gente doida. Hoje em dia, não, é tudo diferente e a gente sabe que algumas coisas que a gente viveu pode respingar em outras vidas, e por isso que é muito importante a gente, esse autoconhecimento, né, para a gente não curar nossas feridas, né, digamos assim, para que a gente não deixe, não reproduza, né, isso. Foi só uma parte que eu lembrei, e que quando o senhor estava falando, eu gosto demais de escutar. Então, o senhor diz assim, porque eu vou deixar vocês falarem, porque já foi muito chato, não sei o quê. Eu não tenho esse problema, não, viu? Legal, Cristiano. Aqui, pronto, olha aqui o Lucas. Lucas, fica à vontade. A Cristiane comentou aí dessa parte, né, de
Tem pessoas que passam a vida toda e não muda, né? Um exemplo é o sócio, né, do Scrooge, que passou a vida toda e morreu, e tem uma parte até que ele fala, que ele chega lá com as correntes, né, tal, numa figura fantasmagórica, e fala que as correntes foi ele que foi construído durante a vida, né? E ele diz que a do Scrooge já tá até maior do que a dele, né? Aí eu fiquei me questionando também, não querendo prolongar a história do Charles Dickens, né? Mas, tipo, por que no meio de tanta gente mesquinha, né, que deve haver, assim, na sociedade da época também, porque logo o Scrooge foi escolhido, né, para receber a visita dos fantasmas e ter a reviravolta na vida dele, né? Será que todo mundo, será que algumas pessoas também têm essa segunda chance, né? Vão ter essa segunda chance e tudo mais. E o Ivan é bastante preciso, né? Porque ele aborda a época do Natal, né? Que é muito relacionada ao perdão. E ela também tem uma relação muito íntima com a nostalgia, né? Pelo menos para mim. Quando eu estava lendo, eu me recordei que eu já havia assistido uma animação, né? Quando era criança, a adaptação desse livro. E eu remete também aos natais passados, né? Quem não relembra de natais passados com entes queridos que já se foram, né? Até ressaltando mais hoje em dia, né? Depois da pandemia e tudo mais, que a gente já perdeu muitas pessoas da família. E eu traz, né? Tanto para mim, pelo menos, tanto uma nostalgia quanto uma grande lição de moral, né? É isso. É isso aí, Lucas. Isso que a Cristine falou, né, não necessariamente a pessoa que tem privações tem que ser uma pessoa, né, com ódio no coração, né, avarenta e tudo. Tem o exemplo da família de um dos meus tios que tiveram uma vida difícil, como eu falei no começo aqui, 9 filhos, né, então imagine aí, meu avô era barbeiro, minha avó não trabalhava, então a casa com 9 filhos era, né, então vocês imaginam naquela época com muita realmente dificuldades, até de alimentação. Meu pai dizia que eles compravam, por exemplo, o pão dormido, que é mais barato, né? Você vai na padaria, você não compra o pão do dia, você compra o pão que sobrou de ontem, que é mais barato, que ninguém vai querer comprar pão dormido. Então, é o padeiro ali que vende para não ficar, né, no prejuízo, né? Então, tomar, sei lá, fazer comidas, né? Era um caldo que eles faziam só de farinha com água e açúcar para ir para o colégio, né? Então, o meu tio estudava no liceu, ele dizia que os caras lá diziam, olha, teu pai não é barbeiro, não trouxe nada para lanchar, porque é que não trouxe cabelo? Né? Então, ficava tirando onda. Né? Então, todas as dificuldades que ele passou, ele levou isso como uma forma de resiliência, né? De resistência, de lutar para poder conseguir. E é um cara, assim, ainda está vivo, já tem 80 anos, uma pessoa que agrega muito a família da gente, uma pessoa muito generosa, sabe? Nos natais, quando a gente era pequeno, ele fazia questão de dar um dinheiro, por menor que fosse, mas no envelope. A minha madrinha, que era irmã dele, dava para cada sobrinho, deixava ler. Então, ele trabalhava, passou no concurso, trabalhava em outro estado, mas sempre se lembrava da família, né? Sempre. E quando vinha, era aquela festa, como o sobrinho aí do Scrooge, de muita alegria, e todo mundo em volta dele, né? Então, é uma pessoa que é um exemplo. Como a Cristine falou, que não necessariamente, né, você que vai sofrer e passar por isso, você quer que as pessoas também sofram como você sofreu? Não. É saber se colocar no lugar do outro, né? Também, e desenvolver um pouco dessa empatia. Porque eu sofri, por exemplo, às vezes, voltando aqui para a nossa área da academia, da faculdade, há muito como dizer, é assim mesmo, física é difícil, o cálculo é sempre assim, não tem o que fazer, então eu sofri, você vai sofrer também. Não, não acho que não é por aí, não. Né? Eu sofri alguma coisa, eu passei por alguma coisa, eu não quero que meus alunos passem a mesma dificuldade que eu sofri, principalmente, né, com posturas incorretas ou posturas antiéticas de professores, ou comportamentos arbitrários, sabe? De achar que, porque eu sou professor, eu vou fazer isso, eu vou reprovar. Então, coisas que eu senti na pele, eu não quero que meus alunos passem por isso. Né? A gente aprende na vida, né? Também com os bons mestres e com os maus mestres, né? São os dois lados da moeda, né? É aquilo que eu quero ser e aquilo que eu não quero ser. Né? Então, eu agradeço, né, aos bons professores que eu tive e agradeço também aos maus professores que eu tive.
Então, fazendo essa ligação aí, gente. Vai lá, Gustavo. É só para complementar o que o senhor havia falado em relação justamente a esses exemplos, né? Obviamente que quem somos nós para julgar a caminhada e a vida dos outros e como eles devem reagir às coisas que lhe feriram, né? Mas é importante a gente sempre fazer o exercício de tentar não tornar aquilo que fere a gente ou que feriu a gente, né? Só que isso é bem mais complicado do que simplesmente falar. Cada um tem sua caminhada, cada um tem sua história e cada um também lida de maneiras diferentes para essas coisas, né? Às vezes você sofreu a vida toda, você pode, quando se livrou daquilo, você pode se tornar aquilo que você tanto tinha medo, né? Ou então você pode usar aquilo, como o professor falou, de exemplo. Não você isso, você melhor do que isso, ou você melhor do que aquela pessoa que me feriu, ou você melhor do que aquela situação que não fez bem para mim, né? Mas realmente é isso. Para mim, todo mundo é exemplo. Mas como assim todo mundo é exemplo? É exemplo do que você pode ser e do que você não pode ser. Aí cabe a você diferenciar as duas coisas, né? Isso aí, gente. Vamos lá, mais algum comentário? Perfeito, Luan. Isso aí, Luan. Perfeita colocação. Então, é interessante, né, que o livro, ele é um leque, né, de possibilidades aí da gente poder falar. Aqui a Natália, a gente não precisa começar, deixa eu ler aqui o que a Natália colocou, precisa começar a sofrer, porque no futuro vai enfrentar um mundo diferente, né, na universidade. Isso mesmo, Natália. E a Cristiane falando aqui, né, a Cristiane falou aqui, ó, sobre... Escutei demais isso, né, no doutorado, né, saí adoecida no doutorado, né, mas hoje vejo que não precisava ter sido assim. Eu não segui carreira acadêmica para fazer diferente. Foi muito que passei. Isso aí, Cristian. E ao mesmo tempo, né, de seguir excelentes professores que tive. Isso aí. Eu não sei, eu não tenho aqui a mãozinha, viu, Luiz? Por isso que eu estou Pode falando falar, assim. Natália. Eu não sei se eu me fiz entender aí, é porque, seguindo aí o que você falou, e a Cristine também, acho que foi o Gustavo, né? Que às vezes a gente ouve assim, não, você tem que. Eu tenho que fazer isso com os meus alunos porque eles vão na frente enfrentar aquilo, então eles têm que ser duro agora, tem que ser, sabe assim, eles precisam começar a sofrer por antecipação, a gente, né? Não, na faculdade fazer isso é terrível. Eu vou contar aqui uma história também parecida com isso, mas em outro contexto. Uma pessoa que me contou que tinha uma amiga e que a amiga gostava muito de se arrumar, de se vestir, pintava o cabelo, que absurda, criticando, né? Pintava o cabelo porque tinha cabelos brancos, que absurdo. A gente era muito vaidosa. Aí eu fui na casa dela, a mulher estava, ela contando, né? Ela estava doente, estava com câncer a pessoa. É tão horrível, eu achei tão horrível essa história. Um câncer a pessoa. Olha aí, não podia mais pintar o cabelo, as unhas que ela pintava, ela não estava mais pintando. Para que servia aquilo? É aquele negócio, você está vivendo hoje, você quer viver bem. Por que a gente vai pensar que depois vai ficar doente, e que tudo aquilo vai desaparecer? Como é que a gente vive em função, né, disso? É horrível, é horrível. Eu achei horrível essa história, mas foi uma pessoa que conversou comigo sobre isso. Contou para mim, entendeu? Ela disse, ela criticando. Terrível, né? Mais alguém, gente? Fica à vontade aí. Deixa eu só procurar aqui um trecho aqui do livro. Quem quiser comentar alguma coisa aí. Quando ele fala aqui, ó, um trecho que eu achei, das crianças, né? Deixa eu ver aqui. Precisa de nós, que temos essas conversas e reflexões. Legal, Cristiano. Ó, essa figura aqui do livro, ó, que é o segundo espelho. Duas crianças, né, meio feias, né, horrendas e tudo, que é a ignorância e a privação, né? Aí o Scrooge fala assim, ó, espírito, são seus filhos?
Foi o máximo que Scrooge conseguiu dizer. Ele se assustou tanto com a presença daquelas duas crianças, que saiu do manto dele, né? Acolá, como tivesse ali em volta do manto dele, né? Aí ele disse: são os filhos do homem, respondeu o espírito, olhando para baixo até as crianças. E eles se agarram a mim, implorando que eu os proteja de seus pais. O menino é a ignorância, a menina, a privação. Tome cuidado com eles e todos os seus pares. Porém, mais que tudo, tome cuidado com este menino, pois em seu semblante eu vejo escrito tragédia, a não ser que essa inscrição esteja apagada. Negue-o, gritou o fantasma, esticando suas mãos em direção à cidade. Maldiga o que lhes contam a verdade. Aceite-a em nome de seus propósitos destrutivos e torne-a ainda pior. Então veja como vai acabar. Eles não têm onde se abrigar. Ou recursos, gritou Scrooge. O Scrooge fez uma pergunta, vou repetir aqui. Eles não têm onde se abrigar. Ou recursos, gritou Scrooge. Não existem casas de detenção, disse o espírito, agredindo-o pela última vez com suas próprias palavras. Porque ele lembrou lá quando o rapaz foi pedir, né, uma contribuição, ele fala, não existem mais asilos na cidade, não existem mais casas de detenção, eu já dou minha contribuição para os pobres, né, e você ainda vem me pedir mais, né? Aí o espírito aqui responde da mesma forma que ele, né, respondeu, né? Não existem casas de detenção, né? E aí vem aquela coisa, né? O feio, o grotesco, a gente coloca a sujeira debaixo do tapete, né? A sociedade, né, tem essa coisa, né? Tá entendendo? Né? Então, quando a gente vai visitar qualquer cidade como turista, só nos mostram a parte bonita da cidade, né? Qualquer cidade que você for, né? Então, você vem para Fortaleza, você vai ver o quê? As praias, o shopping, a beira-mar, né? Onde tudo é muito bonito, a calçada bem direitinha, né? E tudo. Você não vai visitar a periferia, você não vai ver a coisa feia da cidade, a pobreza, né? E às vezes é comum, até quando vem, por exemplo, uma pessoa importante, um presidente, você precisa fazer a maquiagem. Eu quero visitar o centro. Aí vai, tira ali os mendigos que estão ali, lava as calçadas, limpa tudo e recolhe toda aquela sujeira para debaixo do tapete, porque vai passar alguém importante e tudo, né? E não vê aquela sujeira, né? Então, é uma forma de ver isso, né? Então, essas crianças, elas representam isso, né? Lembro dos tapumes da época, né? Aqui o comentário. Na época da Copa, né? Pois é, então a mesma coisa. Então você esconde, né, toda aquela coisa que você não quer mostrar que não é legal, né? Tá certo? Então eu me lembrei dessa imagem aqui, né, dessas duas crianças. Deixa eu ver mais outra aqui. Aí tá aberto, viu, gente? Para quem quiser fazer um comentário, fica à vontade. Aqui a última parágrafo do terceiro espírito, né, que é essa imagem, que é, né, a gente vê que é a figura, um manto negro, né, como se fosse a própria morte, né, e ele aqui de joelhos implorando clemência, né, arrependido, ele diz, honrarei o Natal em meu coração e tentarei festejá-lo todos os anos, e verei no passado, no presente e no futuro, que são respectivamente os espíritos, né, que os visitaram, que o visitou na realidade. Os espíritos dos três estarão sempre comigo. Não me fecharei às lições que me ensinaram. Diga-me que posso apagar o que está escrito nessa lápide. É o momento que ele presencia o nome dele, né, no jazigo lá. Erguendo as mãos numa última... desculpa que eu pulei aqui, peraí. Em sua agonia, ele agarrou a mão espectral. Ela tentou se desvencilhar, mas Scrooge, com força, conteve-a. O espírito, com mais força ainda, livrou-se dele. Erguendo as mãos numa última súplica pela chance de mudar seu destino, Scrooge viu uma transformação no hábito e no capuz do fantasma. Eles encolheram, caíram, esvaziaram-se na cabeceira de uma cama, né? Então é como se fosse um sonho, né? Ele volta para a cama e acorda
e percebe lá que a cortina que a mulher roubou ainda está lá, né? E tudo, e ele se levanta feliz da vida, né? Com um ímpeto de uma alegria, né? E muita emoção, quase chorando de alegria, sem conter, né? Então é interessante isso, que ele fala aqui desse sentido de arrependimento. E o antes, o passado, o presente e o futuro, né? Então somos tudo isso, né, gente? Nós carregamos, né, todo o nosso passado e o nosso futuro, né? Ele é carregado também do presente que vivemos, né? A gente deve viver o presente, mas o passado e o futuro, né? É uma linha, né? É um caminho que a gente vai fazer, né? E a gente nem percebe, né? Daqui a pouco nós estamos aí, né? Adultos, de crianças, adultos, maduros, velhos, né? E o tempo vai passando, e se a gente não viver o presente, né? A gente não vai viver também, né? Ninguém pode ficar só pensando no futuro ou vivendo, né? O passado, né? Mas eles estão todos conectados nesse sentido aí, né? Eu preciso lembrar de todos os espíritos do Natal aqui, né? Hoje nós somos as decisões que a gente toma na vida, por exemplo, né? Eu disse, não vou para a festa. Aí você foi para a festa, naquela festa você conheceu aquela pessoa que você se apaixonou e mudou toda a sua vida. Acontece, tá? Se tu não fosse para a festa, a pessoa, né? Então acontece. Então, ou às vezes você toma uma decisão do emprego, eu vou estudar fora, não, eu vou ficar aqui, né? Então a gente é feito dessas tomadas de decisão. E muitas dessas tomadas de decisões afetam, né, os caminhos que a gente segue, né? Daqui para diante, né? Toda ação gera uma reação, né? E aí, fisicamente falando, né, Gustavo? É isso aí, né? E a vida é isso, né? Ninguém pode dizer. Importante, falando agora, né, do Roberto Carlos, o importante é que emoções eu vivi, né? Tá certo? Isso é que é importante, né? Você, né, a gente, na velhice, né, e tudo, vamos viver, né? Como Neruda, tem um livro dele que chama Confesso que Vivi, que é um livro, né, tipo uma autobiografia dele. Então, um livro belíssimo, né? Inclusive, estou lendo até um do Neruda agora que eu comprei, que é muito bacana, que é Canto Geral. E eu gosto muito do Neruda, né? Isso, Pablo Neruda é magnífico. Ele tem até os seus momentos mais, digamos assim, apaixonado, né? E tudo, por exemplo, Sem Sonetos de Amor. Tem também a versão dele que eu gosto muito, que é mais política, revolucionária, que ele participou também eu acho que é do Salvador Allende, lá ele é chileno, né? Certo? Às vezes é curioso, eu vou Pão de Açúcar e comprar um vinho, né? Tomar um vinho aqui no almoço, no jantar, né? Mas eu gosto de comprar vinho chileno, né? Aí, por que vinho chileno? Eu disse, não, porque eu gosto do Neruda, né? Então, eu vou aqui. Professor, Oi? inclusive eu botei aqui no chat, ó, um texto do Link, Neruda né? um texto do Neruda que é simplesmente fantástico. Quem gosta dessa poesia mais romântica que nem eu, vai se apaixonar. Esse texto é o mais lindo que eu já li na minha vida. Olha que eu já li muita coisa. Então, Legal, se gente. vocês tiverem um tempo aí, dê uma olhada aí. Eu vou já pegar aqui e vou olhar. Eu gosto muito do Neruda. Gosto dessas fases dele também, romântica, né? E gosto também da fase dele muito romântica. Oi, Natália. Fiquei curiosa da forma como ele fala. Foi o Gustavo que falou? Isso. Fiquei curiosa, Gustavo, do jeito que você falou aí da poesia. A senhora vai gostar, viu? Certo. Pronto. Eu já cliquei aqui. O título é Porque Te Amo, né? Eu conheço. Exatamente. Tá legal. Deu uma pescada aqui. O dele, o romântico, a fase romântica dele é belíssima, né? Agora, ele gosta muito de poemas épicos também, aqueles poemas grandes, sabe? Parece que você está lendo Ilíada, está lendo aqueles poemas épicos, o Luís de Camões, sabe? Poemas enormes que ele faz algumas odes, né? Aí ele fala, tem um poema que ele fala sobre o Rio Amazonas, né? Porque meu livro está lá na sala, lá, ou na área de serviço, eu não sei, mas se tivesse aqui ao meu alcance, é lindo, sabe? É assim, ele fala, né? A poesia, né? A poesia é fantástica, né?
E aí ele fala sobre as coisas da natureza, ele fala sobre a vida, ele fala sobre os povos da América Latina, sabe? Então, assim, de uma forma, né, sobre a invasão dos espanhóis, sobre, né, as culturas que são dizimadas, sabe? E na forma de poesia. Então, você está lendo aquilo ali, mas ali tem de certa forma, né, falando um pouco daquela cultura que foi dizimada, né, sabe? Eu gosto muito dele e do Eduardo Galeano, que também, né, é uruguaio, né? E tem até um amigo, um professor amigo meu, que é o Bruno Prata, ele também adora o Eduardo Galeano. Inclusive, ele foi para o Uruguai, chegou lá, ele tirou uma foto lá, tem a Rua Eduardo Galeano, ele tirou uma foto e mandou para mim. Isso aí, Luiz, aqui, estou na Rua Eduardo Galeano, né? E ele fala muito, né, dessa questão dos povos da América Latina, de todos os mais astecas, assim, que são os mais famosos, mas todos os povos, a invasão, né, dos espanhóis pelo México e das ditaduras que foram, né, fabricadas e apoiadas, né, pelos Estados Unidos e outros países, né, de explorar os povos e tudo, e ele fala isso de uma forma bem lírica, né, não na forma de poema, mas ele escreve ele escreve em crônicas, né, pequenas, contos pequenos, que eu coloquei muito também, já no clube de leitura, né. E é isso, gente, não? A Natália já está dizendo aqui, linda poesia. Neruda é isso, Neruda é fantástico. E outros também que eu adoro poesia. Sempre gosto de ler poesia com alguma outra coisa, né, para fazer essa mistura. Sabe? Gente, mais alguém aí? Vamos lá? Aí a gente estamos aqui já chegando, deixa eu ver aqui, nosso tempo, 8h30, né? Eu fiquei pensando, será que vai dar público hoje? Mas estamos aqui, né? Graças a Deus. E é bom a gente se confraternizar um pouco nesse momento. Hoje é dia 27, né? E aí, geralmente, a gente se encontra na quarta-feira, última quarta de cada mês, mas aí a quarta seria dia 24, né? Então ficaria meio complicado. Opa, obrigado, Cristiano. Terminei de ler aqui, Gustavo. Belíssimo, esse do Neruda. O Neruda. E aí... Sim, Luan, com certeza, né? Eu aceito dicas de livros bons para ler em inglês. Cristine, falando. Tem um livro, Cristine, que eu até tenho aqui, meu menino, não sei se você já leu O Retrato de Dorian Gray, que é do Oscar Wilde. Ele tem uma versão daquela editora de livros em inglês, aí tem vários níveis, né? Tem uns livros que tem, eu não sei se é uma editora de livros de cursos de inglês, né? Pois é, eu comprei alguns, aí ele tem vários níveis de leitura, então pode ser isso também. Aí tem aquele para quem está começando, com poucos vocabulários, né? Até os primeiros, assim, para quem está começando, eu acredito que não seja o seu caso, eles colocam tipo mais quadrinhos, que aí as imagens já ajudam, né, a você compreender o contexto. Aí depois é só texto, né, com poucos vocábulos. Aí eles fazem adaptação de clássicos. Então, um livro que eu li é O Retrato de Dorian Gray, que é do Oscar Wilde, que é um escritor inglês, que é bem legal, sabe? E aí você pode procurar os níveis de leitura. Luiz, Oi, eu acho que a Cristine falou que já leu o de janeiro. Foi isso, não? Então... Ela está agradecendo, disse que está gostando tanto do clube que já leu o de janeiro. Sim, olha. Não entendi, ela pediu uma dica, não sei. Gente, Cristina, eu viajei aqui, ó. Veja aí. Tu já leu O Filho de Mil Homens? Já li, acabei de ler agora. Emendei um no outro, é porque eu gosto. Eu li, não sei se isso procede, mas eu li que para você evitar o mal de Alzheimer, é legal sempre você ler 2 livros em paralelo. Então, desde que eu li essa informação, eu sempre leio 2 livros ao mesmo tempo. E aí escolhi o Conto de Natal e O Filho de Dois Homens. Só que eu li muito rápido um Conto de Natal e li muito rápido O Filho de Mil Homens. Né? E aí eu estou lendo outro muito bacana agora, que é A Invenção da Natureza, mas é um livro maior, né? Enfim, interessante também. Legal.
Eu também achava estranho. No começo, a gente tem aquela coisa de ler, vamos ler um livro, aí depois que eu termino de ler o livro, eu passo para outro, né? Então, fica aquela coisa assim. E aí eu comecei a ver alguns comentários de leitores, escritores, né? Qual livro você está lendo? Não, eu estou lendo vários, né? Aí eu vi vários, né? Então, eu também comecei a mesclar essa coisa, sabe? E isso é bem bacana. Daí que surge também as conexões, né, que eu falo, sabe? Então, a memória, né, e outras coisas, porque tudo está, né, a nossa cabeça, a gente separa ali algumas coisas, nas áreas de conhecimento que a gente estuda, a nossa técnica, a nossa formação, a minha área de física teórica, a minha física, a minha formação, mas está tudo, né, junto ali. Então, gosto de ler, por exemplo, alguma coisa por exemplo, por conta dos clubes de leitura, né, de romances, a literatura em si, mas também eu misturo com poesia, estou sempre lendo alguma coisa de poesia, estou lendo também algum livro técnico, a crítica literária, eu gosto de ler, eu estou lendo agora um livro, Poesia para Quê? Do escritor Roberto Mangue, eu acho que ele é argentino, e assim, aí eu vou mesclando, tem dia que eu estou a fim de ler ali Oscar Wilde, tem dia que eu estou a fim de ler o Neruda, aí eu pego depois um de crítica e vai misturando, né? Aí o livro do mês do clube de leitura, inclusive de Mil Homens também eu tinha lido no começo do ano, noutra ocasião, né, mas também já vou ler novamente, né, para lembrar de alguns trechos importantes, é um livro magnífico. E o Walter Hugo Manha tem outros livros também muito bons, muito bem criticados, digamos assim, comentados, né, sabe? É um escritor português que aqui no Brasil teve muita aceitação, sabe? Então é bem legal. Então essa coisa de ler vários livros ao mesmo tempo, isso é bom, isso não é nada, né, não atrapalha não a cabeça, eu acho que mistura as ideias e isso é salutar, tá? Antes eu achava que não, vou ler um, depois outro, né? Você, a gente só ia fazer uma cadeira para o semestre, né? Não dá certo, né? A gente, né, tem que organizar as coisas, isso é normal, né? E aí eu comecei a me surpreender. E outra coisa também, ler um livro mais de uma vez. E sabe, Natália, uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar isso foi na entrevista do teu irmão, do Natalício Barroso, né? Ele disse que, inclusive, lê no ano, não sei se é o livro lá, que ele gosta muito da parte de mitologia grega, né? E ele falou alguma coisa que lê todo ano um certo livro, não sei se era o da Odisseia, né? E tudo, né? E eu achei assim estranho, né? Aí eu disse, eu quero ler um livro mais de uma vez, né? O que a gente gosta, a gente repete. A gente não escuta, por exemplo, né, um CD ou uma música várias vezes, né, quando a gente gosta, né, e às vezes sempre é uma experiência boa também, né, na maioria das vezes, tá certo? Pois não, Cristiano, pode falar. E às vezes também a gente assistiu o filme mais de uma vez, né, às vezes eu assisto no cinema e quando sai no Netflix e outro local eu assisto. Mas eu também achava isso estranho de reler livro, e ainda bem que eu não tô louca, né? E aí o que eu tentei fazer também, e que eu fiquei pensando, cara, eu acho que eu estou perdendo tempo. Como eu estou nisso, nessa busca de tentar ler inglês, aí, por exemplo, o Diário de Anne Frank, eu já li em português, então eu fiz download do livro em inglês, porque talvez a leitura do livro em inglês, eu já sabendo a história, né, já sabendo... o contexto, não só o contexto, mas mais do que o contexto, né? O livro mesmo, né? Eu consiga uma fluidez. E aí eu acho que não foi esse livro que não rolou, esse eu não peguei ainda, mas teve outro que eu acho que foi Frankenstein. E aí eu vi que não rolou ele em inglês, né? Não li em português. Mas eu vi que não rolou em inglês, e aí eu já procurei outra estratégia, que foi encontrar o audiobook. Então, são caminhos que eu estou buscando para ver se eu consigo melhorar, né, as leituras sem ser só no âmbito técnico. Mas eu estou bem feliz de escutar isso, sabendo que eu não estou louca, que ler o livro mais de uma vez é super ok, né? Tranquilo. Eu já li, por exemplo, eu acho que do Kafka, Metamorfose, eu acho que bem umas 6 vezes. Desde a minha primeira leitura foi na época do colégio, né? E depois do clube eu já
na pandemia agora, o primeiro momento da pandemia, eu li de novo, né? O primeiro livro da pandemia que eu fui ler, que é um livro que eu até comentei com os meninos aqui do Lê, os bolsistas, né? Foi um livro do Carl Sagan, que é um cientista americano, né? E ele era muito pela ciência e sempre defendeu a ciência, a importância da ciência, e ele escreveu um livro falando sobre essa questão da pseudociência, né, e do misticismo, que perdurou também na Idade Média, né, no período das bruxas, aquela coisa. E ele escreveu um livro que chama-se O Mundo Assombrado pelos Demônios, né? E ele fala justamente da importância da ciência, né? E aí comenta o misticismo, as pseudociências, o charlatanismo, né? E coisas que parece que em pleno século XXI a gente está vivendo isso, o negacionismo contra as vacinas, né? E tudo, né? Sabe? Esse livro não está na lista aqui do nosso clube, né? Mas depois eu vou colocar os meninos, viu, Ana e Gustavo? Coloca alguma coisa lá, né? Um comentário sobre o livro no nosso Instagram, né? Do Mundo Assombrado pelos Demônios, né? Que é bem legal. Então, Professor, esse foi... Pois não. Inclusive, o senhor falou aí, né, dando a indicação do livro do Carl Sagan, e vale a pena também, o senhor me permite indicar aqui um filme que acabou de sair na Netflix, que é Não Olhe Para Cima. Eu vi aqui até todo mundo está falando muito bem dele e parece que é uma sátira perfeita ao momento que o Brasil está passando, né? Então, é nesse assunto aí. Então, quem puder ver, tá lá na Netflix, né? Saiu agora no Natal, então vejam aí, por favor. Legal, Não Olhe Para Cima, né? Muito bom, viu, meninos? Eu vi esse filme ontem, bom demais. É interessante. Não vou contar, né? Mas é parecido com o momento. Já tem até figurinha do pessoal dos personagens do filme fazendo a relação com os nossos personagens aqui políticos. Perfeito, parece o Brasil. Pois é, mas eu acredito também, Gustavo, que lá tem essas figuras, né? Com certeza. Com as nossas, né? Esse fenômeno dos extremismos a gente está vivendo em escala global, sabe? Também essa questão, né? Sabe, desses autoritarismos, dessa coisa que a gente está vivenciando aqui em outros países também, isso é ruim, né? Porque a gente acha que a democracia ou algumas coisas que já foram conquistadas com muitas dificuldades, né, estão correndo risco de serem, né, caladas novamente, né? Então, questões de liberdade, de expressão, questões de gênero, né, minorias, né, isso é ruim, né? Certo? Então, se a gente quer ser um país, né, onde a gente possa viver livremente, respeitar, né, todos os credos, né? Muito interessante quando, por exemplo, o arcebispo, né, de São Paulo, ele falou alguma coisa sobre acho que foi no dia de Nossa Senhora da Aparecida, né, que tem lá em São Paulo, ele fez uma missa, né? E depois, quando as pessoas contrárias começaram a xingá-lo, a falar, por que elas não questionam? Elas ficam agredindo, né? Entendeu? Chamando ele de pedófilo, né? Então, as pessoas falam assim como se, né? Não sei, então vou começar aqui a denegrir a imagem dele e falar. Então, quer dizer, se você não está não concorda comigo, então você é meu inimigo, então eu devo, né, eliminá-lo, né? Então, a sua retórica, o seu discurso deve ser eliminado. Né? Então, ou você está comigo ou você não está comigo, né? Então, não pode ser assim, né? A gente está vivendo isso, né? Então, isso é ruim. Né? Aí as pessoas que eram contra o arcebispo começaram a execrar o cara, né? E gratuitamente, né? Xingando e dizendo coisas que a gente sabe que tem sentido, né? Está aqui no Chile, né, que teve as eleições no Chile, com a vitória do Gabriel Boric, isso. Aí, né, lá do Neruda, né, a terra do Neruda. Tem um poema muito bonito dele que é Ode ao Ar, do Neruda, que ele fala que a terra já foi vendida, a água já foi privatizada, né, mas não vendam o ar, né? O ar que nós respiramos, né? É lindo esse poema, depois eu vou procurar. Eu já coloquei até no clube de leitura, né? Ele fala, por favor, ar, não se renda, né?
se você vê alguns, por exemplo, homens, né, de paletó, né, e com bolsas de dinheiro, né, não se venda, né, não venda o ar, né, que nós respiramos, né, que já foi vendido tudo, né. Ok, gente, vamos lá, então, deixa eu ver aqui, mais algum comentário, estamos chegando aqui já no tempo, né, 8h46, já encerrando, e eu fico aqui feliz, né, de a gente estar aqui com o público, muito aqui das pessoas, né, um público sempre presente no clube de leitura, é que a Cristina falou aqui, né, no próximo livro nós vamos voltar para o horário, assim, o dia normal, quarta-feira, né, acredito que não tem nenhum contratempo, a gente já está no mês de janeiro, e a gente vai ter a oportunidade de ler aí, né, um livro do Walter Hugo Mãe, como eu comentei, é um escritor português, muito bem aqui aceito na crítica, muito lido aqui no Brasil. A linguagem é do português de Portugal, mas é uma linguagem tranquila, certo? A gente, no começo, estranha, mas rapidamente a gente acaba se envolvendo com a narrativa, né, do texto, é belíssimo, né? Já tinha lido em outra época, e eu acho que, não sei se foi a Raíssa que comentou esse livro, eu comprei na época, e a gente leu também, e foi bacana, acho que foi no ano passado. E aí vou ler novamente para a gente, né, fazer aqui mais um encontro do Clube de Leitura com Walter Hugo Mãe. Aí ano que vem, né, esse fecha o livro desse momento aqui do Clube de Leitura, a gente vai ter esse recessozinho, que é essa mudança para o próximo semestre, que a gente está atrasado ainda, né, o semestre termina em fevereiro, aí a gente vai dar um tempinho, e quando a gente voltar, Natália, ele tem, aqui na Amazon, eu encontro vários, eu tenho inclusive outro livro dele, deixa eu ver se está aqui na minha estante, aqui, tá aqui, eu estou com 2 livros dele aqui, Natália, deixa eu pegar aqui para ti. Ó, esse aqui é o Filho de Mil Homens, Walter Hugo Mãe, né? E eles são bem bonitinhos, coloridos, ó. É o Filho de Mil Homens, então, né? Esse aqui é o Filho de Mil Homens. É que vai ser do clube, é esse, então, Luiz. Esse aqui é o próximo. Certo. Eu não conheço o autor. Não conheço. Esse aqui também, ó. Esse aqui é dele, ó. A Desumanização. Também dele, mesmo estilo. Os livros dele são todos assim. Legal. A capa bem trabalhada e tudo. Dentro também tem algumas, deixa eu ver aqui, algumas imagens, ó. Bem legal. Deixa eu ver se tem essas figuras aqui. Um livro ótimo, assim, a gente começa a leitura e logo fica preso a ela, né? Tem as figuras. Aqui. E aí tem vários exemplares dele que está sendo editado aqui pela editora Globo, né, que comprou os direitos autorais, aí, acho que a editora original deve ser essa aqui, Biblioteca Azul, aqui no cantinho, ó, Biblioteca Azul, né, e atrás tem um selo da editora Globo. Deve ter comprado o direito, né, de tradução aqui para o Brasil, né. Eu acho que nem na tradução não, só de impressão, né, porque ele não é traduzido para o português do brasileiro, não. Pelo menos esse aqui a gente nota a diferença. Que é bem legal. Pô, caiu aqui. Vou deixar aqui em cima da mesa, depois eu ajeito aqui. Pronto, gente. Então, turma, é isso, né? Vamos chegando aqui já ao finalzinho, já vai dar 10 minutos para as 9 horas. E quem gostaria de fazer algum comentário final, ou falar alguma coisa para se despedir nesse momento que a gente está agora, né, momento de fim de ano. Espero que todos tenham aproveitado aí o Natal, curtido com a família, com os amigos, de forma bem segura, né? Eu ainda não tomei aqui minha terceira dose, mas já fui chamado, acabei esquecendo. Natália, você já tomou a terceira dose? Luiz, eu tomei no centro de eventos, no dia de Isso. cheio, Quando estava lá, muita gente lá, colega da gente. Estava, né? Pois é. Quando eu fui ver, no meu dia, já tinha passado, eu acabei esquecendo, mas aí pode ir em qualquer posto,
Aí nessa semana aqui eu estou me programando para ir, já tomar e garantir, né? Inclusive minha cunhada teve agora o Covid, mas foi bem fraco, só teve uma leve dor de cabeça, ficou em casa, isolada da família, já tinha tomado as 2 doses, né? Então, assim, mesmo as pessoas que tomam, estando vacinadas, né? Então elas vão ter os sintomas bem fracos, né? Então ela não se queixou de muita coisa não, graças a Deus. Você tinha falado alguém, se a gente queria falar, né, Luiz? Vou Isso, aproveitar aí que você aproveite. falou da questão da Covid. Eu tive uma reunião que tinha um médico infectologista, né, era da Dulce a reunião, e ele realmente falou que a quantidade de casos diminuiu muito, né? E que a quantidade de pessoas internadas e de casos também letais estava assim muito forte, né? De quase se acabando mesmo. Mas ele de qualquer forma alertou que ainda continua circulando, né? Porque tem essa Ômicron, né? Então, apesar dessa notícia muito boa desse médico, ele falou que a gente continuar se cuidando, usando máscara, tendo cuidado com álcool, né? E vai evitar essa aglomeração, mesmo agora no Natal, no Ano Novo, né? Ele disse que o maior problema que ele falou não é nem a aglomeração, porque a máscara já está protegendo para quem tomou as vacinas. O maior problema é quando você vai comer, que todo mundo tira, e naturalmente a gente começa a conversar, ir um perto do outro, né? Bem, então, eu queria aproveitar essa notícia, que eu considero uma notícia boa, né? Muito boa, acho que todo mundo considera, né? Ter essa queda aí nesses índices, né? E desejar a todo mundo um ótimo ano novo, né? E agradecer os Obrigado, meninos Cristiane. e as meninas. Sim. Queria falar, Luiz? Não, desculpa, a Cristiane aqui saiu. Cristiane. Ela queria falar, Cristine, será? Não, ela falou aqui pelo chat. Chat, né? Agradecer aqui os meninos e as meninas, né, por esse suporte grande, tá, Luiz? E a você também pela Obrigado, oportunidade, Natália. sabe, assim, é legal que eu me sinto assim, eu tenho que ler, eu leio mesmo e é bom demais, né? Só que se você não forçar, você não encontra tempo nunca, né? Só é matemática e matemática e pronto, É, né? Então é isso aí. Um abraço aí para todo mundo. tá bom, Natália. Eu também aproveitar aqui e agradecer aos meninos, aqui o Lucas e a Raíssa, aqui, os nossos bolsistas, né, que ainda participam e apoiam, né, o nosso projeto, né, foram bolsistas, ainda estão aqui, digamos, né, convivendo com a gente, isso é muito bacana. Ao Luan, a Ana Carla e ao Gustavo aqui, que estão agora atuantes, né, levando o Lê nesse momento, esse momento agora de pandemia, que a gente está trabalhando mais com as redes sociais. A Gislane, que está aqui com a gente, foi muito feliz, que também participou do último, né, momento que nós tivemos presencialmente, eu me lembro lá no encontro e tudo, que a gente, do fim de ano que ela foi, muito legal, e dos momentos que ela participou também lá dos encontros do Clube de Leitura, e todos aqui, né, a Cristiane, que já foi também, a Natália, que também que está sempre apoiando aqui o nosso projeto, a Áurea, infelizmente, ela não pôde participar, que aí ela estava também aqui recebendo a família, o cunhado que veio de fora e está aqui na casa, né, então não vem passar só 3 dias e tudo, aí teve que, né, dar mais atenção. Eu disse, não, tranquilo. E ela falou comigo, né, mas deixou aqui um abraço para todo mundo. E é isso, né, turma? Eu desejei para vocês, né, um bom Réveillon, que vocês, né, passem bem com a família, com saúde, isso é importante para a gente retomar aí os nossos estudos, a nossa vida, com as promessas, né, de sempre que a gente faz, e um ano que a gente também vai sofrer um bocado, mas com esperança, né, de que as coisas vão melhorar, que essa tormenta vai passar, e que a gente possa, né, ter dias melhores, tanto para o nosso país crescer, para a nossa educação, né, para a nossa ciência, para que as pessoas, né, acreditem realmente, né, que o Brasil, né, é feito de todos nós, e o que nós temos de mais bonito é realmente
essa capacidade de vencer, de estudar, de trabalhar, com toda essa idade, todas as condições possíveis, com certeza, né, seria maravilhoso, né? Mas a gente vai lutando, né? E a gente vai, né, levando, a gente vai levando e lutando. Isso aqui é importante. É isso, turma. Então, um grande abraço, né? Eu vou me despedindo aqui de vocês. Feliz ano novo para todos. Um beijo. Tá certo? Feliz ano novo, pessoal. Agradeço pela presença. Que no próximo a gente se reencontre também. Próximo ano também a gente se reencontre presencialmente. Isso, com certeza. Abraço. Abraço, gente. pessoal. Desculpe aí, eu não tirei por ter a câmera. Tá ruim aqui, ó, a internet. Valeu, Natália. Valeu, Lucas, Luan, Raíssa. Tá bom, Luiz, qualquer coisa mande. Eu tô aguardando aí, viu? Você Eu vou conversar alguma... Tá joia. Depois eu vou mandar uma mensagem para ti, né, sobre o meu menino. Sim. Aqui, aproveitando, ó, falar rapidinho aqui contigo, eu acho que todo mundo saiu. Deixa eu ver. Tá só a gente aqui, ó. Sim. Eu acabei resolvendo o seguinte, que a Jaqueline aqui muito aflita, o João disse só, e o Pedro, que é o mais velho, disse, não, rapaz, se der certo, eu posso ir com ele. A gente procurou aqui umas passagens, consegui umas promoções, usei minhas milhas. Legal. Aí o Pedro vai com ele. Sim, sim. A gente comprou as passagens para o dia 2, domingo, Sim. e ele tem que se apresentar no dia 3, que é segunda-feira. Sim, sim. Aí ele chega aí no Rio 8 horas de domingo. Aí eles reservaram um hotel, que é lá, acho que é no Botafogo. Sim, sim. É bem pertinho lá. Que é perto, então, né? Botafogo é Vamos muito passar, perto. aí paga só uma diária. Também consegui um preço bom, R$200 a diária, um hotel bom. E aí quando eles dormem, né, chegam, ficam lá no hotel. Quando for na segunda, toma café da manhã. Sim. E o Pedro leva ele lá para se apresentar. Joia, Luiz, joia. Mas eu agradeço aí a sua atenção, né? Não, tudo bem. Tem um lado bom, assim, ele vir com o irmão, para ele se sentir mais seguro, né? Também, provável, né? Não sei. Talvez. Luiz? Acho que caiu. Eu vou tirar aqui a minha, que está muito ruim, a minha câmera. A Mas conexão que bom, aqui Luiz. caiu, Então, né? não, eu entendo a Jaqueline bem direitinho, viu? Tá bom. A gente se fala, depois eu falo com a gente. Tá joia, Luiz.